Salam aleikum, com você, Sheikh Rodrigo. Vamos falar um pouco sobre fontes de informação. Fontes de informação trazendo para o universo islâmico. Eu vou tratar de alguns termos aqui e vamos ver onde nós vamos chegar. Anote. Texto, leitura, contexto, entendimento, interpretação, fato, opinião, senso comum. Você já escutou essas expressões, essas palavras em muitos momentos e lugares. Leitura, texto, contexto, entendimento, interpretação, opinião pessoal, fato e senso comum. O que isso tem a ver com a prática e o entendimento do Islã? Vamos começar pelo texto. Qual é o ponto de partida? Qual é a sua referência primária para conhecer, descobrir e entender o Islã? O ponto de partida para você compreender e entender o Islã é o Alcorão, aquilo que ela disse no Alcorão, aquilo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez, falou e foi transmitido pelos seus companheiros. Esse é o ponto de referência. Fora disto, tudo é interpretação, entendimento, aquilo que as pessoas concluíram desse texto. Então nós temos uma fonte primária, que é o Alcorão e a Sunnah. Tá? Temos um texto. Então reveja as fontes primárias de informação sobre o Islã. Você capta, interpreta, entende o Islã a partir de qual texto? Texto escrito por orientalistas, por modernistas, por negacionistas, por extremistas ou o texto primário lá? Tá, vamos lá. Então nós temos o texto. Mas para esse texto sozinho, o texto sozinho precisa de uma leitura, tá aqui o Corão. Leitura. Como disse um grande filósofo e pedagogo brasileiro, sem mencionar seu nome, a leitura do mundo, ou de mundo, precede a leitura das palavras, tá? A forma que nós enxergamos o mundo vai criar sentido para aquilo que nós lemos. Por que isso é importante? Falei do texto, agora falando da leitura. Por que isso é importante? A forma que as pessoas enxergam o mundo, a vida, isto é isso que vai fazer ela enxergar e dar sentido ao texto. O texto sozinho, ele tá ali, tá escrito. Mas a leitura que eu tenho de mundo, de vida, é isso que vai fazer eu entender também o que está escrito. Então, a forma que a pessoa lê o texto e depois nós vamos falar como ela interpreta, entende, está mais ligada com sua experiência, a sua vida, o seu contexto de vida, espaço, de tempo, do que o próprio texto. Sim. Não é à toa que pessoas extremistas, radicais, fanatizadas, vão ler um texto e vão tirar essa conclusão fanática, extremista, radicalizada. Por quê? Por causa do texto? Não, por causa delas. Então, a leitura, a forma que as pessoas leem os textos, tá? Falamos de texto e leitura, vamos pro terceiro. Contexto. A pessoa deve conhecer o contexto de qual versículo do Alcorão foi revelado, ou contexto pelo qual motivo, causa que o mensageiro de Allah falou aquilo, ou disse aquilo, proibiu ou ordenou. Se a pessoa desconhece ou conhece, mas ignora, não quer saber do contexto, ela cria um pretexto, utilizando o texto. Gostou? Vou repetir. Se a pessoa desconhece ou conhece e ignora o contexto da revelação, da ordem, da proibição, se ela ignora o contexto histórico,
ela vai criar um pretexto, né, com aquele texto, porque ela ignorou o contexto. Então nós temos o texto, leitura, contexto, conhecer o contexto, porque isso aqui é um texto religioso. Conheça o contexto. Depois, o entendimento. Olha só, o que eu falei anteriormente agora, leitura, texto e contexto, isto afeta positivamente ou negativamente no entendimento da pessoa. Sim? Você entende o quê? Aquilo que leu. E a seu entendimento está ligado, quanto mais ou melhor você souber o contexto e mais sua leitura for horizontal e não vertical, mais seu entendimento vai abrir. Mais será profundo seu entendimento. Então, vamos voltar? Vamos. Texto, leitura, contexto. Agora o entendimento cresceu. E a interpretação dos fatos, a interpretação do texto, das ordens, das recomendações, das orientações religiosas, tua interpretação, a minha, nossa interpretação, ela está associada com aquilo que nós entendemos. E aquilo que nós entendemos está associado com a nossa leitura do texto, conhecendo o contexto. Vamos pular para outra fase agora. Daí tem algo que é fato. Está chovendo. Está chovendo. A pessoa fala, não, está chovendo para você, mas para mim não está chovendo. Espera aí. Vamos separar o fato da opinião pessoal. O que é fato no Alcorão? E o que é opinião pessoal sua e minha? Tá? Vamos separar, porque se a pessoa ela não tem leitura, desconhece os textos, desconhece o contexto, prejudica o entendimento, interpreta errado, aquilo que ela acha, a opinião pessoal dela, vai prevalecer sobre tudo. É isso que acontece. Né? E depois nós não podemos esquecer que é o último aqui ponto, que é o senso comum. As pessoas, elas entendem, compreendem, praticam o Islã a partir da leitura, a partir do texto, a partir do contexto, do entendimento pessoal, o entendimento dos outros, interpretação pessoal, interpretação dos outros, ou do senso comum, sabe? O senso comum. Existe um senso comum Existe um senso comum das pessoas de tal mesquita, senso comum das pessoas de cada região do Brasil ou fora do Brasil. A tua interpretação, o teu entendimento e a tua prática do Islã e de Islã é baseada em quê? No senso comum de certas pessoas, de certos grupos, de certos núcleos, de certas comunidades? Ou é abrangente? Nós somos movidos sim por senso comum. Nós fazemos parte de um senso comum e acabamos, inconscientemente, passando adiante esse senso comum. Mas o senso comum não é o Islã. O senso comum que as pessoas constroem hoje não é aquilo que Deus disse no Alcorão. Existe um senso comum em todas as religiões, não das religiões, mas das pessoas que seguem as religiões. Existe o senso comum das pessoas que seguem, que falam de religião, que o mais importante das religiões é o amor, é ajudar o pobre, é o necessitado, fazer caridade, entregar a marmita. Isso é o senso comum das pessoas religiosas, não é? Pois é, meu caro, minha cara. Não era nem para ter pobreza. Não era nem para ter desigualdade. Não era nem para ter pessoas passando fome e necessidade dormindo na rua. Não era nem para chegarmos a esse ponto de ter que levar marmita para as pessoas na rua. Por que o senso comum não se inverte? O senso comum, ele muda das pessoas. Nosso senso comum da religiosidade não é doação. Sim, é um princípio do amor, da doação. Mas cadê o senso comum que as pessoas devem ser humanizadas, tratadas como seres humanos, com respeito e dignidade, que não deve ter pobreza, não deve ter humilhação, não deve ter desemprego? Esse deveria ser um senso comum. Então, voltando para o assunto. Para você pratica, você entende, você interpreta o Islã baseado em quê? Na leitura,
E que tipo de leitura você faz dos textos islâmicos? E quais são as suas fontes de referências? Qual é a sua fonte de referência? É o Alcorão? É a Sunna? Ou é aquilo que as pessoas acham, dizem, falam e fantasiam sobre o Islã? Você conhece o contexto da revelação do Alcorão e da Sunna do profeta? O seu entendimento, que você entende de um texto aqui, corânico, é o mesmo entendimento que Muhammad quis que as pessoas entendessem? E a sua interpretação? Sua interpretação dos textos é baseada em opinião pessoal, senso comum, ou através do seu esforço, conhecimento? De onde vem o nosso entendimento do Islã? Para finalizar, anote então. Para finalizar, leitura, melhor, texto, leitura, contexto, entendimento, interpretação, fato, opinião pessoal e senso comum. Da onde que eu aprendo, pratico, entendo, falo e prego o Islã? Qual desses pontos aí? E até mais, e assalamu alaikum.